como o Senhor. Nós te glorificamos porque Tu és Deus. Pai, nós não nos cansamos em dizer que Tu és Deus. Não nos cansamos em dizer que Tu és santo. Não nos cansamos em dizer que não há outro Deus tremendo e maravilhoso como o Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para Te adorar. Estamos, Senhor, aqui para Te glorificar. Estamos, Senhor, aqui para Te bendizer. Estamos, Senhor, aqui para dizer que nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, é um exemplo para todos nós. Se estamos aqui, ó Deus, porque o Teu Filho se doou para nossas vidas, para que venhamos ser salvos, ó Deus, na Tua presença. Pai, bendito seja o Teu santo nome, ó Espírito Santo de Deus, continua contemplando cada coração que se encontra aqui esta noite, continua fazendo a Tua obra e tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, em nome de Jesus caia por terra, mas que haja assim o mover, o agir do Teu Santo Espírito, a começar por mim, quebranta cada coração que aqui se encontra, seja criança, jovem, adolescente, adulto, que seja quem for, quebranta aqui, saia daqui moldado pelo Teu Santo Espírito, saia daqui transformado, renovado, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao nosso Deus. Poder assentar, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vou afastar aqui o púlpito um instante, amados. Eu não gostei do púlpito, vou afastar ele, viu, pastor? Amada igreja do Senhor, eu pedi que fizesse um pequeno vídeo, e atentem para a letra deste vídeo, em nome de Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graças em seus átrios, com hinos de louvor, e dê-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passei a gostar do púlpito de novo, estou colocando de volta, pastor. Amém, amados? Bendito seja Deus, o autor e consumador da nossa salvação. Quantos estão felizes? Por que você está feliz? Todos estão felizes? Agora, por que você está feliz? Qual o motivo da tua felicidade? Amém, glória a Deus, Jesus. Vamos convido a abrir as Bíblias. Salmo, que acabou de passar no vídeo, Salmo 100. Louvado seja Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom. E é eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração em geração. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É interessante, amados, quando nós olhamos para o Salmo 100, muitas das vezes nós lemos, quando vamos entoar louvor, cântico na presença do Senhor, sempre estamos lendo, a maioria das vezes, o Salmo 100, e assim outros salmos, né? Lógico.
Mas esse salmo, quando eu estava conversando com o Papai do Céu no meu trabalho, né, eu estava conversando ali e o Papai do Céu me deu este salmo. E eu olhei para ele e comecei a contemplar o que diz o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus. Isso é tremendo, amados. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, pedimos para que Deus venha falar ao nosso coração, Ele começa a mostrar o quão grandioso Ele é, o Deus que nós servimos. Através das Escrituras Sagradas, começamos a contemplar, a entender, a saber quem é Deus. É interessante que eu estava vendo as pregações, por exemplo, a irmã Andresa, se não me engano, ela falou sobre fé, não é isso? O pastor Henrique, no domingo passado, eu não estava aqui, mas fiquei sabendo que ele pregou sobre desapego. E aí eu estava orando ao Senhor, eu tinha pedido essa palavra e disse: Deus, Tu és maravilhoso. E hoje nós estamos vendo aqui, o tema da pregação é servir a Deus com alegria, aprendendo como e por que dar graças a Ele. Nós, seres humanos, quando nós olhamos para nós mesmos, se nós formos fazer uma avaliação, desde Gênesis e Apocalipse, quando Deus criou o homem, né, a palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse homem resolveu desobedecer a Deus. E de lá para cá, o homem, se nós olharmos, quem é o homem, quem sou eu, quem é você, quem somos nós? Pessoas egoístas, muitas das vezes arrogantes, soberbos, mentirosos, preguiçosos. Esse é o que a carne é. Mas quando nós olhamos para o texto e aceitamos, crendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, Deus ele vem e transforma esse homem e passa a adorar o Deus que o criou. Por isso que eu perguntei para você: quantos estão felizes aqui? Por que você está feliz? Quantos e quantos aqui, se eu for perguntar, passam por lutas, dificuldades, provações, perdas? Mas nós podemos abrir nossos lábios e dizer: eu sou feliz com Jesus. E o Salmo, quando eu estava meditando aqui na palavra, né, o salmista, né, no Salmo 100, né, e o tema, como foi dito, né, servir a Deus com alegria, aprendendo como e por que dar graças a Deus. Amados, nós sabemos que, como já falei aqui, algumas falhas do ser humano. Se eu for analisar uma das falhas, eu pessoalmente, uma das falhas terríveis e que muitas das vezes nós temos, é a ingratidão. Meu amado, minha amada, nós somos seres ingratos muitas das vezes com o nosso Deus. Se nós olharmos para o nosso Deus, quem é o nosso Deus? Nosso Deus, Ele é santo, Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. O Salmo 100, ele nos ensina lições preciosas, como o primeiro verso, diz o salmista, né, que traz um convite para cada um de nós. E se nós formos analisar o Salmo, ele tem alguns imperativos. Celebrai. Olhando para o verso novamente, servi. Sabei que o Senhor é Deus. Né? E aí esses imperativos nos traz para cada um de nós, que quando nós paramos e meditamos na palavra do Senhor, que o nosso Deus, Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E aqui no Salmo 100, esse Salmo 100 ele é uma preparação para entrar no templo. É uma preparação onde o povo se reunia e antes de entrar no templo, esse povo já ia louvando e adorando ao Senhor. Ia bendizendo ao nome do Senhor. Ia glorificando o nome do Senhor. Você que está aqui esta noite, eu não sei, né, as lutas, dificuldades que eu sempre tenho batido nessa tecla, que você tem passado no meio da semana ou no mês inteiro, ou está passando ainda por lutas, dificuldades. Mas qual a tua disposição de estar aqui esta noite? Qual a sua disposição de adorar e bendizer o nome do Senhor? Qual a sua disposição? Como é que está o teu coração? Você está aqui por estar?
Você veio para cá porque não tinha nada para fazer no domingo, eu não teve condições de sair com a família, mas você veio para cá somente por estar. E quando eu comecei a olhar e ver o texto, né, quando fala o salmista, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra. O salmo é de chegada ao culto, né? Os adoradores, aqueles se reuniam para estar na presença do Senhor. Como nós devemos, então, nos apresentar ao Senhor? Como está, como já falei agora, a nossa disposição agora para o culto de adoração na presença do Senhor? Como está o seu coração? O Salmo tem vários imperativos, como já foi dito aqui, né? E como é que nós estamos, então, nos colocando na presença de Deus? O salmista está fazendo um convite: celebrai. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra celebrar significa louvar com alegria. Então, o primeiro passo é estar na presença do Senhor com alegria e louvando a Ele. Eu não tenho que estar diante de Deus para me sentir a alegria. O salmista está dizendo que eu tenho que me apresentar diante do Senhor com alegria. Mas, irmãos, eu estou passando por uma situação financeira terrível. Irmão, eu perdi um ente querido. Irmão, eu estou passando por luta no meu trabalho. Eu estou passando por dificuldade. Amados, o salmista está dizendo: celebrai com júbilo, ou seja, eu tenho que estar com alegria na presença de Deus, jubilando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. Então vamos ver que o Salmo, ele nos ensina a estar na presença de Deus, independente da situação que eu esteja passando. Como eu disse ainda agora, fiz lembrança, foi falado sobre fé. Como é que está a minha fé? Foi falado sobre desapego. O que é que ainda eu estou me apegando que me impede então de eu estar com alegria na presença de Deus? Eu convido que vocês abram suas Bíblias lá em primeiro em Salmo 67:3. Antes de ler esse texto, é interessante que desde pequeno nós aprendemos, não é isso, a agradecer. Agradecer pelo que temos, por aquilo que recebemos, por algo que muitas das vezes nem merecemos, mas alguém vem e nos concede. E aqui no Salmo 67:3, o que é que diz? Podem colocar. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem os povos todos. O salmista aqui, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. É interessante que o salmista não estava se referindo somente ao povo israelita, somente ao povo que estava ali no momento, mas ele está dizendo todos os moradores da terra. Estar na presença de Deus, o salmista ele está fazendo um convite universal. Eu, você e toda a raça humana a louvar a Deus. Quantos e quantos de nós conhecemos pessoas que ainda estão desviadas dos caminhos do Senhor? Quantos e quantos de nós conhecemos pessoas que temos oportunidade de convidar para vir para a igreja para também louvar ao Senhor? E nós não convidamos. Mas o salmista está dizendo todos os moradores da terra. Qual a razão, então, de eu louvar o Senhor? 1 Pedro 2,9. Vamos ler 1 Pedro 2,9.
Nós temos motivos para louvar ao Senhor. Deus, Ele nos dá motivo. Se Ele nos trouxe aqui para adorar ao Senhor, porque Ele nos deu motivo. E um dos motivos, como diz em 1 Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois gerações eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Amém? Povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Oh, glória! Você foi convocado a chamar pessoas que não conhecem a Cristo para adorar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós conhecemos a luz. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser sal e luz no mundo, em nome de Jesus. E quando devemos estar adorando ao Senhor? Em Hebreus 13:15 diz que é sempre, é todo instante. Quer ver? Vamos ler Hebreus 13:15. O que é que diz? Portanto, ofereçamos sempre o quê? A Ele, a Deus, sacrifícios de louvor. Isto é o fruto dos lábios de que confessam o seu nome. Você foi convocado para adorar ao Senhor. Você foi convocado para louvar ao Senhor. Você foi convocado para bendizer o seu santo nome. Você foi convocado para celebrar ao Senhor com júbilo. Você tem que estar com alegria na presença do Senhor. Independente das situações, independente dos momentos, celebrai com júbilo ao Senhor. Amém? O verso 2 do Salmo 100, o que é que diz? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canto. A segunda orientação é servir a Deus, ou seja, trabalhar para o Senhor com nossos dons e talentos. A palavra servir aqui é serviço mesmo. É trabalhar na presença do Senhor. Mas o que é que diz o salmista? Com alegria. Eu não tenho que sentir para me poder fazer, para me estar com alegria. O salmista novamente ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. E depois diz: servir ao Senhor com alegria. Quantos e quantos muitas das vezes estão fazendo as coisas para Deus de qualquer forma, achando que agradando o pastor, agradando o seu líder, o seu discipulador, ele vai estar bem. Só que tudo que eu faça, ou você venha fazer, seja para agradar ao Senhor. Você não tem que agradar o pastor da igreja, você não tem que agradar o seu discipulador, você não tem que agradar o seu líder. Você tem que fazer com alegria na presença de Deus. Não importa se você é o zelador da igreja, não importa se você está aqui somente para arrumar os instrumentos, não importa o que você venha fazer, mas a palavra, o salmista nos convida a estar com alegria na presença de Deus. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que primeiro esperar sentir a alegria para me fazer, eu tenho que fazer com alegria. Louvado seja o nome do Senhor, o autor e consumador da nossa salvação. Servir. Aqui o serviço não é simplesmente assistir, como eu já falei, o culto. Não é simplesmente, tanto no grego como no hebraico, como já foi dito, o sentido serviço é o mesmo. É servir, é trabalhar, é arregaçar as mangas e pagar um preço para estar na presença do Senhor. A nossa mentalidade de servir, amados, ela tem que mudar, ela tem que amadurecer. Eu não tenho que estar aqui no culto somente para assistir o culto. Bom, eu vou para o culto, como eu falei antes, eu não tenho nada que fazer, o programa da televisão não me agrada,
eu não pude, eu vou lá para a igreja, eu vou assistir, eu vou ver o que é que o pregador tem para pregar esta noite, eu vou ver como é que está o ministério de louvor, eu vou ver como é que o irmão está se vestindo. Eu não tenho que estar aqui para assistir e muito menos me incomodar com A, B ou C. Eu tenho que estar com o meu coração voltado para o altar do Senhor com alegria, na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor quando nós estamos adorando ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor quando nós estamos pregando na presença do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor quando nós estamos aprendendo na escola dominical para a honra e glória do Senhor. Há um preço a pagar. E o preço é, como já foi pregado aqui, desapego. O preço é ter fé. O preço é estar na presença do Senhor com alegria. Não importa o serviço que você está fazendo. Não importa. Devemos que mudar essa mentalidade de estar na igreja para assistir o culto. Eu tenho que estar aqui para adorar ao Senhor. Eu tenho que estar aqui para bendizer o nome do Senhor. É por isso que algumas vezes eu perguntei para os irmãos, quem está aqui para ser abençoado? Ou para receber uma bênção? Amados, nós não estamos, em primeiro lugar, Deus ele vai nos abençoar, vai automaticamente. Mas para isso eu tenho que adorá-lo. Eu tenho que prestar culto a Ele. Eu tenho que estar com alegria na presença do Senhor. Eu tenho que servir a Ele. E detalhe, esse serviço não é só aqui, nessas quatro paredes. Isso aqui é um tempo onde nós nos reunimos. O serviço ele já começa dentro da nossa casa. Quantos são sacerdotes do seu lar? Todos que estão aqui são sacerdotes do seu lar. E dentro do nosso lar nós devemos estar cultuando ao Senhor. Dentro do nosso lar nós devemos estar bendizendo o nome do Senhor. É interessante quando o nosso líder ele fala, olha, o culto ele acabou aqui, mas ele continua lá fora. Aqui nós nos reunimos, nós devemos nos preparar. Passamos a semana todinha, não é isso? Passamos a semana toda. E aí nós nos apegamos às vezes com nossos afazeres e esquecemos às vezes de dizer, Senhor, muito obrigado porque eu acordei. Muito obrigado porque eu fui para o meu trabalho. Às vezes nós esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado porque eu retornei para a minha casa. Às vezes nós esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado pelo alimento que o Senhor não deixou faltar sobre nossa mesa. Às vezes esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado pelas minhas vestes. Às vezes esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu deitei, dormi e acordei. Às vezes esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou com saúde. Às vezes esquecemos de dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou enfermo, mas o Senhor cuida de mim. Devemos estar adorando a Deus, agradecendo a Ele sempre, servir a Deus com alegria, aprendendo como e por que devemos dar graças ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-os diante dEle com cântico. Essa segunda orientação é serviço na presença do Senhor. E aqui o Salmo, o verso 3 diz, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amados, nós só vamos aprender a celebrar a Deus. Nós só vamos aprender a servir ao Senhor se nós passarmos a entender quem é o Deus que nós servimos. Como é que eu vou entender quem é o Deus que nós servimos? Como é que eu vou compreender o Deus que nós servimos? A ideia, a palavra saber, está totalmente relacionada a conhecer a Deus. A conhecer a Deus. Aí uma pergunta para mim, para todos nós. Nós conhecemos o Deus que nós servimos? Você conhece o Deus que você serve?
Se alguém lá de fora perguntar para você, quem é Deus? Quem é o Deus que tu serve? O que você responderia para ele? Só vamos celebrar e servir verdadeiramente se nós tivermos a mentalidade correta do Deus a quem nós estamos servindo. Saber que o Senhor é Deus. Alegria e júbilo, mas que tem que sair do nosso coração, partir do nosso coração, devemos estar na presença do Senhor, adorando ao Senhor. Não podemos fazer de qualquer maneira. Não podemos fazer de qualquer maneira. Para mim estar diante do Senhor, eu tenho que saber quem é esse Deus. Para mim saber quem é esse Deus, eu tenho que ter intimidade com Ele. Interessante que é algo assim, uma tecla que Deus tem batido e eu tenho sempre buscado, lendo a palavra, e essa palavra ela tem sempre ressoado no meu coração, intimidade. Intimidade. Mas para mim ter intimidade com o Senhor, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter desapego, eu tenho que acreditar no Deus que eu sirvo, eu tenho que buscar a presença dEle. Mas para mim ter essa intimidade com o Senhor, como é que eu vou ter? Como é que eu faço então? O salmista ele diz, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que fez povo seu, ovelha do seu pasto. O povo se preparava para adorar o Senhor. O povo entrava na presença de Deus com um bramido, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. E voltando um pouco novamente lá, celebrar e servir. Quando o povo eles estavam celebrando, eles começavam a gritar na presença de Deus. É claro que você não vem gritando lá da rua para cá, para cultuar o Senhor, não é isso. Mas é realmente uma expressão diante do Senhor com alegria na presença dEle. Porque o povo buscava conhecer ao Senhor. O povo estava sedento em estar na presença do Senhor. Passamos a semana toda, como eu falei antes, vamos estar nos preparando. Domingo é dia do Senhor, amém? Então, o meu foco é estar na presença do Senhor, a semana toda. Eu já até bati nessa tecla aqui, muitas das vezes tem irmãos, tem pessoas que vêm para dentro da igreja, mas o louvor não está legal. Mas a pregação do irmão lá foi uma água. Mas o fulano começa a ver defeitos, começa a ver dificuldades. Mas se a pessoa ela passa a semana toda tendo os seus problemas, suas dificuldades, não agradece a Deus, não ora, não lê a palavra, não busca estar na presença do Senhor, aí fica difícil dele conhecer o Deus que ele serve. Não tem como ele ter intimidade com Deus. Não tem como, diz aqui, saber que o Senhor é Deus. Quem é o Deus que tu serve? Qual o teu grau de intimidade que tu tem com Ele? Qual o grau de intimidade que você tem com Deus? É interessante, eu estava vendo aqui o verbo saber, no original, saber. Isso aqui, você tem intimidade com Deus, não é somente intelectualmente. É intimidade mesmo. É você e Deus. Não é somente de forma intelectual, mas é de forma de intimidade. Interessante que é o mesmo sentido de intimidade que é dado entre casal, entre marido e mulher. Intimidade. A mulher, ela sabe tudo que o seu esposo pensa, sente, é a mesma coisa. Ou seja, essa intimidade que Deus quer com o seu povo. Essa intimidade de realmente você depender do Senhor para tudo. Se eu respiro porque Deus permite, se eu ando porque Deus permite, se eu falo porque Deus permite, se eu como porque Deus permite, se eu prego porque Deus permite, se eu canto porque Deus permite, e eu quero estar na presença do Senhor em intimidade.
E é essa intimidade que Deus requer de cada um de nós. Eu durmo porque Deus permite, eu acordo porque Deus permite. E eu quero intimidade com Ele, eu quero saber qual os propósitos dEle para a minha vida, porque Deus permite. Qual a intimidade que o pai tem com o filho e o filho tem com o pai? Nós que somos pecadores, somos falhos, queremos ter intimidade com o nosso filho, quem é pai. Os filhos que muitas das vezes, né, se retraem, têm vergonha de ter intimidade com o pai. Mas o pai vai estar sempre disposto em ter intimidade com o filho. Ele quer saber o que o filho sente, o que o filho, como é que está na escola, como é que está no seu dia a dia. O pai ele quer saber. Na verdade, quem é pai sabe, tem esse desejo de saber como é que o filho está se comportando. E o filho muitas das vezes se retrai. E nós, como discípulos de Cristo, muitas das vezes nós nos retraímos e deixamos de ter intimidade com o Senhor. Mas Deus ele sempre está disposto em ter intimidade conosco. E por isso o salmista aqui, ele está dizendo, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu. Abram suas Bíblias. Livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, a partir do verso 26. Atos 17, 26. Eu peço que coloque aqui, por favor. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não estar longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Você pertence a Deus. Você é do Senhor. Foi Ele que te escolheu. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não, foi Ele que te escolheu. Ele te escolheu. Você está aqui porque Deus, Ele tem um propósito, um plano para a tua vida. Você é propriedade do Senhor. Você faz parte do corpo e do povo de Deus. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Deus, Ele te criou, Deus, Ele te gerou, Deus, Ele supre com a tua necessidade. Deus, Ele te dá a vida, não somente física, mas principalmente espiritual. Se você vive espiritualmente, porque Deus, Ele te gerou, Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te dá vida espiritual. Não adianta o homem abrir seus lábios e dizer, mas eu não creio em Deus. Mas Deus ele vai continuar amando o homem a si mesmo. Mas também só vai alcançar a salvação na presença de Deus quem crê no Filho de Deus, o autor e consumador da salvação. Mas o que é tremendo é que o amor de Deus ele vai muito mais além do que pensamos ou do que desejamos. Deus, Ele é Deus, Ele te escolheu, porque Ele tem planos para a nossa vida. E o salmista que ele convocou o povo a celebrar, o povo a servir, e está nos mostrando qual o motivo de estarmos então celebrando e servindo, porque Deus é Deus e não há outro Deus como o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele cuida, Ele supre com o seu povo, com as necessidades do seu povo. Devemos ter a ideia de que Deus não nos deve nada.
Muitas das vezes o homem, ele quer cobrar de Deus aquilo que ele não tem direito. O homem, ele acha, porque Deus o criou e colocou aqui neste mundo, o homem muitas das vezes ele quer reivindicar algo que ele não pode fazer. Que ele não deve jamais reivindicar algo para Deus. Quem é o homem para reivindicar algo? Deus é quem Perdão. Licença, irmãos. Amém. Deus é quem te criou. Deus foi quem te fez. Então, Deus, ele nos gerou, ele supre com nossas necessidades, porque nós somos povo seu, ovelha do seu pasto. E é interessante, amados, que ainda no verso 4, o salmista ele diz ainda: entrai pelas portas deles com louvor, e em seus atos com hinos, louvai-o, bendizei o seu nome. Entrai com ações de graça. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu santo nome. O nosso coração tem que estar sempre, como eu já falei antes, agradecido na presença de Deus. Gratidão e louvor é a melhor maneira de agradarmos ao Senhor. É a melhor maneira de alcançarmos o coração do nosso Deus. Fala, gratidão e louvor é a melhor maneira de alcançar o coração do meu Deus. Porque, amados, quando nós somos gratos, nós não paramos de louvar e adorar ao Senhor. Quando nós somos gratos, nós não nos cansamos de servir ao Senhor. Quando nós somos gratos, nós não queremos parar de estar na presença do Senhor. Não importa as circunstâncias, eu sempre bato nessa tecla. Não importa o motivo, mas nós queremos estar diante de Deus, buscando e engrandecendo o seu santo nome, celebrando, servindo, sabendo quem é o nosso Deus. E com o coração grato na presença do Senhor, louvando ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu estou com uma dor de cabeça terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque tu cuida de mim. Eu estou totalmente cansado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus cuida de mim. Amados, muitas das vezes, é como eu disse, nós somos ingratos ao nosso Deus. Se eu estou bem, então hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou para a igreja porque eu estou bem. Se eu estou com um problema, eu não vou para a igreja hoje, porque a minha cabeça ela está voltando. Não está dando, eu não vou nem escutar a pregação de hoje. Quantos e quantos já falaram isso? Mas eu confesso, eu já falei. Já falei muitas das vezes. Eu não vou para a igreja hoje, eu estou cansado. Eu não vou para a igreja hoje, eu estou cansado, estou com dor nas pernas, estou com dor na costa. Para quem tem hérnia de disco, eu estou com dor na lombar, eu não vou para a igreja hoje, eu não estou bem. Se eu for me sentar lá na igreja, não vou ficar. Amados, a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Agora é claro que você não está podendo pisar direito, tu vem para a igreja mancando, também não quer dizer, né? Mas a palavra de Deus está dizendo: em tudo dai graças. Se há possibilidade de você estar no templo junto com os irmãos para adorar ao Senhor, amém. Mas se não há, louvado seja Deus, porque Deus cuida de ti.
Louvado seja Deus porque Deus cuida de mim. Louvado seja Deus porque Deus ele cuida dos seus filhos. Né? Então, devemos entrar pelas portas dele com louvor em seus atos, com hinos, louvai-o e bendizer o seu nome. E o texto diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a palavra nos ensina, em tudo dai graças. Cantai com ações de graças, gratidão e louvor. É a melhor maneira de nos aproximarmos de Deus. Não é murmurando, reclamando que nos aproximamos de Deus. E é interessante que a pessoa que ela é murmuradora, que ela reclama muito, não só desagrada a Deus, como até mesmo ao seu próximo. Quem quer estar perto de uma pessoa que reclama e murmura diariamente? Eu não quero, amados. Vou estar orando por ela, mas ela lá e eu aqui. Porque a murmuração, a reclamação, ela contagia se você se deixar levar por essas situações. Eu tenho alguns colegas meus de serviço, né? Tudo o camarada reclama. O pagamento, às vezes, alguma falha lá, o camarada ele chega reclamando. Rapaz, o meu contra-cheque hoje veio uma falha assim, e começa a reclamar. Eu deixo ele terminar de falar. Aí eu olho para ele. Foi. Faltou algum dia? Não. Você já mandou alguma mensagem? Porque é tudo agora na internet. Lá para o RH? Ainda não. Pois é, né? Meu amigo, dá graças a Deus porque tu recebeu, falo para ele. Mas Carlos, olha, faltou. Dá graças a Deus porque você recebeu. Porque tem pai de família que está desempregado. O camarada está morando de aluguel, tem filho para cuidar. E daí? Tu está reclamando de quê? Você está trabalhando. Mas tem pessoas que estão... Só porque veio faltando uma diária, 2 ou 3, liga lá para o RH e ele vai resolver o teu problema. Mas tem pessoas que estão enfermas. O esteio da casa, como diz o pai de família, está desempregado. A esposa às vezes está enferma. E o camarada aí tem que fazer de tudo para suprir com a necessidade da família. Mas a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Em tudo. E nós devemos estar na presença de Deus, com gratidão e louvor e adoração, bendizendo o seu santo nome. Gratidão. Gratidão te aproxima de Deus. Você estar com o coração grato, ela te aproxima, você se aproxima mais de Deus. Isso eu tenho visto muitas das vezes, até já compartilhei, eu creio, na escola dominical e também no grupo familiar. Tenho visto pessoas na rede social, gratidão. Gratidão por causa disso, gratidão por causa daquilo. Amém. Eu não sei o que é a gratidão, de que forma ela está vendo a gratidão. Mas nós que somos discípulos de Cristo, independente da situação, está tudo bem? Glória a Deus, eu sou grato a Deus. Estou passando problema? Glória a Deus, eu sou grato ao Senhor. Em tudo dai graças, entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o nome do Senhor. Por que então eu tenho que celebrar, porque eu tenho que servir, porque eu tenho que ser grato? Verso 5. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Aqui o salmista está falando sobre o que? O caráter de Deus. Deus, ele é bom. O salmista nos mostra porque devemos nos alegrar, servir, ser grato e reconhecer quem é Deus. Muitos acham que as ordens bíblicas ou as escrituras sagradas é peso para a vida dela. Se você se deparar com pessoas que muitas das vezes elas estão desviadas dos caminhos do Senhor, ela saiu do caminho do Senhor porque ela deixou de conhecer a Deus. E algumas pessoas até dizem, ser
cristão ou ser discípulo de Cristo, opa, não pode nada. Eu não posso beber. Eu não posso fumar. Eu não posso ir para uma festa. Eu não posso uma balada, né? Assim que fala, nem sei mais como é que fala. Uma balada. Eu não posso fazer nada. Não é isso? Então é um peso para essa pessoa, porque ela não conhece a Deus. E muitos que conheceram se desviaram dos caminhos do Senhor, porque a palavra é um peso para a vida dela. Mas eu quero dizer uma coisa. A palavra ela é um peso, mas ela é edificante para aqueles que realmente servem ao Senhor. A palavra ela é um peso, mas é realmente transformadora para as nossas vidas. É o nosso pão que nos alimenta espiritualmente. Só vamos conhecer a Deus através da sua palavra. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende de geração a geração. Muitos acham que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, é um peso. Os mandamentos do Senhor parecem duros. Os mandamentos do Senhor parecem ser duros para cada um de nós. Mas Ele é benéfico. Porque Deus, Ele só quer o melhor para nossas vidas. Deus, Ele só quer o melhor para o seu povo, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, no último versículo, temos 3 características de que Deus, que com certeza nos fazem ficar constrangidos com tamanha grandeza e nos dão os motivos pelos quais devemos sempre praticar a gratidão. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso para sempre. O Senhor é fiel. Diante disso, podemos ter a certeza de que em todas as circunstâncias Ele estará conosco por causa de sua bondade, misericórdia e fidelidade. Deus, Ele jamais vai abandonar todo aquele que o busca, que o serve e que deseja estar com alegria na sua presença. Se nós viemos para cá com coração grato, celebrando ao Senhor, servindo ao Senhor, sabendo quem esse Senhor é, e com a plena convicção que o seu caráter é totalmente bom e que esta bondade é derramada sobre as nossas vidas, então, amados, não queremos querer conhecer outras coisas, porque só Deus é verdadeiro. O mundo tem muitas coisas a oferecer. As pessoas, muitas das vezes, preferem as lentilhas do que os grandes banquetes. Muitas pessoas preferem experimentar aquilo que o leva à perdição do que aquilo que o leva à vida eterna. Então, o nosso Deus, Ele é bom. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos. Que esta palavra venha fazer que você venha entender que para estar na presença de Deus, você tem que estar com o coração alegre, quebrantado, voltado para o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que esta palavra, como diz o salmista, celebrai, servi, sabei, entrai na presença do Senhor, porque Ele é bom. E não existe outro Deus tremendo e maravilhoso como o nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça sentado mesmo. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças eu te dou pela tua palavra. Nos ajuda a cada vez mais a entendermos os teus planos e propósitos para as nossas vidas. O salmista aqui nos faz lembrar o quão maravilhoso tu és e que devemos estar na tua presença com o coração voltado para o Senhor, celebrando diante de ti, engrandecendo cada vez mais o teu santo nome, servindo na tua presença para que o nome do Senhor seja glorificado em nós e através de nós.
Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entrar na tua presença pelas portas com louvor e ação de graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque só o Senhor é bom, só o Senhor é eterno e não existe Deus tremendo e maravilhoso como o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor continue a nos moldar, ó Deus, nos moldar conforme a tua vontade, para que venhamos estar na tua presença com o coração moldado conforme o teu querer, não como nós muitas das vezes desejamos ou queremos estar, mas como tu deseja a cada um de nós, como devemos estar na tua presença. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, parte do teu povo que aqui se congrega. Ó Deus, nos ajuda a estarmos diante de ti, conforme o mover, o agir do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Convido a todos